Paz, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui novamente, nesse friozinho maravilhoso, glória a Deus. E eu gostaria de falar com você a respeito de um assunto que é bem delicado, é muito sofrido e eu sempre ressalto aqui para vocês que tudo que eu trago no Semeando para Frutificar, eu oro antes, eu busco a palavra de Deus, eu busco aí a orientação do Espírito Santo. E já tem mais ou menos um mês, um pouquinho mais, eu tenho tido muitos sonhos a respeito de abusos, de assédio, tirando pessoas dessa situação, livrando pessoas e sofrendo, né, no sonho também em relação a tudo isso. E orando, buscando, né, tentando me recordar momentos da minha infância que poderia ter remetido, né, essa situação na minha vida, conversando com parentes, com minha mãe, né, e assim, eu louvo a Deus porque de alguma forma o relato seria zero, né, no sentido da minha questão infantil, porém eu acabei sendo assediada assim, na fase adulta já, né, por por parentela e até o pai de uma amiga, e aquilo me chocou muito mesmo sendo adulta, né, é algo que pega a gente despreparado e é simplesmente um choque, né? Então eu sofri o assédio e fui impactada de uma forma muito terrível e a sensação é horrível, só quem passa sabe, né, o que sente ali na hora. E mediante esses sonhos eu comecei a orar a Deus, perguntando para Deus o que ele estava querendo dizer com tudo isso, o que ele estava querendo me mostrar. E o Senhor me orientou a falar a esse respeito, né? Eu pedi várias confirmações para Deus, eu orei, eu jejuei, eu li a palavra, e o Senhor só vem confirmando e testificando a respeito desse assunto. Inclusive, até para testificar, porque eu orei pela manhã novamente, e hoje eu entrei no Instagram do Isaías Saad, e ele estava justamente postando a respeito disso, né? O quanto as mulheres ficam presas, o quanto elas ficam refém emocionalmente dessas pessoas e acabam não dando um fim, né, para essa situação. Mas eu vou ler aqui com você algo que é um relato bíblico e trazer aqui, né, esclarecimentos a partir da palavra que iremos ler e também orarmos, né, sobre toda essa situação. Vamos orar agora? Amém? Não esquece, você que entrou, de enviar com o aviãozinho, né? Vamos encaminhar para mais pessoas, né? Que possam ter acesso a esse conteúdo e possam ser edificados com ele. Amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da tua presença. Senhor, eu relatei aqui a forma como o Senhor estava trazendo esse assunto para a minha vida através de sonhos, e eu louvo a Ti porque mediante a muita oração, a jejum, a entender exatamente aquilo que o Senhor quer,
Agora eu estou aqui, Pai, lendo a Tua palavra a respeito de uma situação que aconteceu ali no meio familiar do rei Davi, e que o Senhor venha, Pai, nos conduzir à luz da Tua palavra, o esclarecimento e a orientação e a cura para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Eu gostaria de ler aqui, 2 Samuel 13, que diz assim: Algum tempo se passou. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito atraente, chamada Tamar. Aminon, que também era filho de Davi, se apaixonou por ela. Ficou obcecado pela irmã a ponto de adoecer. Ela era virgem e ele não sabia como se aproximar dela. Aminon tinha um amigo, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e ele era muito astuto. Ele perguntou a Aminon: Por que você está defiando dia a dia, filho do rei? Não vai me dizer o que o perturba? Aminon respondeu: É Tamar, irmão do meu irmão Absalão. Estou apaixonado por ela. Jonadab sugeriu: Faça o seguinte, vá para casa e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, peça a ele: Mande minha irmã Tamar preparar uma comida para mim e me servir. Mas ela deve prepará-la aqui, onde eu possa vê-la. Aminon foi para casa e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon pediu: Mande minha irmã Tamar preparar alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e ser servido por ela. Davi mandou o recado para Tamar, que estava em casa naqueles dias: Vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi para a casa do seu irmão Aminon, na qual ele estava deitado, e ela fez a massa, preparou os bolos e o assou enquanto ele observava de sua cama. Mas quando ele trouxe a assadeira para servi-lo, ele não quis comer. Aminon disse: Mande que todos saiam da casa. Depois que todos saíram, ele disse a Tamar: Traga a comida ao meu quarto, no qual podemos comer com privacidade. Ela levou os bolos que tinha preparado para o quarto de seu irmão, mas quando ela estava pronta para servi-lo, ele a agarrou e disse: Venha para a cama comigo, irmã. Ela disse: Não, meu irmão, não me violente. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Onde eu me esconderia depois? E você cairia em desgraça. Por favor, peça permissão ao rei. Ele permitirá que eu me case com você. Mas ele não quis saber. Era mais forte que ela e por isso a estuprou. Imediatamente Aminon começou a sentir aversão por ela, mais intensa que o amor que tinha antes. Ele disse: Levante-se e saia daqui. Mas ela disse: Não, meu irmão, por favor, isso é pior do que o que você acabou de fazer comigo. Mas ele não quis saber, chamou seu criado e ordenou: Leve essa mulher embora e tranque a porta depois que ela sair. O criado a mandou embora e trancou a porta. Ela vestiu uma túnica de manga comprida, pois era assim que as princesas virgens se vestiam na adolescência. Tamar jogou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica, escondeu o rosto com as mãos e saiu chorando. Seu irmão Absalão perguntou: O que houve? Aminon abusou de você? Deixa, minha irmã, não conte nada a ninguém. Ele é seu irmão. Não se incomode com isso. Tamar, muito traumatizada, foi morar na casa de Absalão. O rei Davi soube de tudo o que aconteceu e ficou furioso, mas não repreendeu Aminon. Davi o amava muito porque era o primogênito. Absalão não dirigiu mais a palavra a Aminon, nem boa nem ruim. Passou a odiá-lo depois que ele abusou de sua irmã Tamar. 2 anos se passaram. Certo dia, Absalão tosqueava ovelhas em Baal-Azor, perto do território de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para festejar. Convidou também o rei, dizendo: Estou tosqueando ovelhas e quero que venha com seus criados. Mas o rei disse: Não, meu filho, dessa vez não posso e nem poderia levar toda a família. Seria muita gente para você.
Apesar de Absalão insistir, Davi não aceitou, mas deu ao filho a sua bênção. Absalão disse: se você não vier, deixe meu irmão Aminon vir. O rei perguntou: por que ele precisa ir? Absalão tanto insistiu que o rei concordou e permitiu que Aminon e os demais filhos do rei fossem festejar com ele. Absalão preparou um banquete à altura do rei e orientou seus criados. Fiquem atentos, quando Aminon tiver bebido bastante e estiver alegre e eu disser matem Aminon, vocês o matarão. Vocês o matarão sem piedade, não tenham medo, a responsabilidade é minha, coragem, vocês vão conseguir. Os criados de Absalão fizeram a Aminon exatamente o que o Senhor tinha determinado. Os outros filhos do rei, assustados, montaram em suas mulas e sumiram. Estavam ainda a caminho quando o rei ouviu os rumores. Absalão acabou de matar todos os filhos do rei, não sobrou nenhum. O rei imediatamente rasgou as próprias roupas e jogou-se ao chão. Todos os que presenciaram a cena fizeram o mesmo. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e explicou: meu senhor, não precisa se preocupar, pois todos os filhos do rei estão vivos. Apenas Aminon foi morto. Isso aconteceu porque Absalão estava furioso desde que Aminon abusou de sua irmã Tamar. Então, meu senhor, o rei não precisa imaginar o pior, achando que todos os seus filhos morreram. Repito, apenas Aminon morreu. Depois disso, Absalão fugiu e, naquele momento, a sentinela viu uma nuvem de poeira subindo da estrada de Ororaim, na encosta da montanha. Ele contou ao rei: acabei de ver um grupo na estrada de Oronaim em torno da montanha. Então Jonadab disse ao rei: veja, são os filhos do rei voltando, como eu disse. Logo que ele terminou de falar, os filhos do rei entraram, chorando desesperadamente. O rei e todos os seus criados se juntaram a eles e choraram muito. Davi ficou de luto muito tempo pela morte do seu filho. Depois de fugir, Absalão pediu asilo a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Ficou ali 3 anos. O rei finalmente desistiu de perseguir Absalão, pois já tinha se consolado pela morte de Aminon. A palavra de Deus retrata aqui essa situação que aconteceu nessa época, há milhões de anos atrás, né? Pelo menos aí, eu não sei, aqui na Bíblia não fala exatamente o tempo, mas se Jesus tem 2000, foi muito antes, né? Bem antes disso tudo. Então, isso já acontecia no meio da família, né? Então, o que aconteceu aqui? De alguma forma, um incesto, né? Porque Absalão tinha a irmã Tamar, que era a mãe dele, era uma das esposas do rei Davi, e ele era meio-irmão, né? Tamar era meio-irmão de Aminon. E aqui diz que ele se apaixonou por ela. E aí aqui eu trago uma reflexão a respeito do que é se apaixonar. Por quê? Porque apaixonar é um encantamento, é um vislumbre, é uma fantasia, é um bem-querer excessivo a ponto dele ficar doente. Aqui diz que ele estava doente, definhando, porque ele não sabia como abordar Tamar. Só que um homem, quando tem interesse em alguém, aqui dizia, ela disse um pouquinho mais lá embaixo, vai, fale com o rei, eu caso com você, né? Só que sempre tem uma pessoa que aparece enviado do inferno mesmo, e o nome dele aqui era Jonadab. Ele era filho de Simeia. E Simeia era o irmão de Davi. Então sempre vai ter um no meio da família, nos amigos, na roda que você vive,
que vai ser enviado do cão mesmo. Então, o que precisa acontecer? A vigilância. Porque aqui todo mundo estava desatento, né? E aí, Tamar, inocente, porque ela jamais imaginava que o irmão poderia fazer isso com ela, né? Foi ali, a pedido do seu pai, preparar, né, comida, o bolo que está dizendo aqui, para o irmão comer. E aí, eu aqui fico me perguntando também, né? Como Davi, ele não percebeu a intenção ali de Aminon. De tantas irmãs, por que Tamar? Né? Então o pai ali, que era o rei Davi, ele estava desatento. E quantos pais hoje estão desatentos dentro da sua própria casa? Quantos pais não conseguem imaginar que os filhos podem sofrer abusos de tios, né, de irmãos, de meio-irmãos, de primos, tanto mulheres quanto homens, porque a mulher também, eu conheci casos que as babás abusavam, né, dos meninos, as tias, né, eu conheci um caso que uma tia abusou ali do menino. Eu te falo isso porque eu tenho experiência como psicóloga, que eu atuava na área da psicologia, e muitos casos vinham dessa forma. E aí aqui eu fico pensando, né, o quão terrível é os pais estarem desapercebidos. Mas por quê? Ele poderia perguntar, mas por que Tamar? E sabendo que ela era virgem, poderia, sei lá, ter mandado alguém junto com ela, né, e por mais que tivesse mais pessoas ali ajudando Tamar a preparar as coisas, né, em nenhum momento poderiam deixá-la sozinha com esse irmão, né? Porém, acabou acontecendo. E isso acontece debaixo dos olhos dos pais. Eu lembro que quando eu estava atendendo ainda como psicóloga, uma pessoa já adulta, né, chegou a mim e disse que tinha sido abusada pelo tio e aquilo durou anos. Ela era criança. E aí eu falava, mas como assim ninguém viu? Ela falava, minha mãe trabalhava, meu tio trabalhava à noite e todo mundo achava que ele dormia durante o dia, meus avós estavam na roça, né? E de alguma forma eu era abusada, e foi há anos, e eu sempre pedindo para minha mãe não deixar eu em casa, até que a mãe despertou e de alguma forma começou a levar a menina ou colocar na escola por mais tempo, mas assim, dentro da própria casa. E aquilo, ela foi casar, e quando ela foi casar, ela não conseguia manter um relacionamento sexual com seu esposo prazeroso, porque toda vez ela se lembrava do abuso. E aí ela foi pro consultório, né? Eu atendi ela ali na época, e glória a Deus, eu creio que de fato ela conseguiu ali vencer tudo isso, e hoje tem filhos, né, e de alguma forma tá bem sucedida nessa área dentro do casamento, mas o quanto diante dos nossos olhos acontece e os pais não veem, né? Então Davi negligenciou aqui esse olhar em relação a Tamar. Tamar era virgem, ela deveria ter um cuidado maior, né? E quantas vezes o cuidado do pai e da mãe por uma criança de 3, de 4, de 5... Eu soube de um caso que uma amiga minha, que também atuava na área da psicologia, ela atendeu uma criança no hospital, bebê, que teve que ter mais de 50 pontos, porque um monstro, né, simplesmente agiu aqui como Aminon, né? Aminon falou, eu estou apaixonado, é meu, eu quero e eu vou tomar posse disso. Sim, e levar em consideração a dor que aquela criança sentiria, ou que essa menina acabou passando na mão desse tio, diante de tantos relatos que eu tenho ao longo da minha vida, enquanto eu atendia como psicóloga. Então, aqui,
Tamar, ela sofreu esse abuso e aqui diz que ela diz para ele: não, meu irmão, não me violente, isso não se faz em Israel, não faça essa loucura. Onde eu esconderia depois e você cairia em desgraça? Por favor, peça permissão ao rei, ele permitirá que eu me case com você. Mas ele não quis saber e ainda diz: ele era mais forte que ela, por isso a estuprou. Porque o homem, ele é mais forte do que a mulher, né? A força, a gana e a forma como ele acaba se colocando ali diante daquela situação é terrível. A gente não consegue lutar. Eu lembro de uma situação de assédio, como eu já havia falado, eu empurrava a pessoa, empurrava, e aí eu falei: Deus, eu já não aguento mais, eu tô fraca, eu não tenho mais forças. E aí, na hora, o Espírito Santo falou para mim: clama o meu sangue. A hora que eu clamei, o sangue de Jesus tem poder. É como se o Espírito Santo tivesse empurrado a pessoa. E aí, logo mais, a consciência da pessoa caiu. Ela começou a me pedir perdão, né? E me perdoa, onde eu tava com a cabeça, eu tava louco, né? E aí, claro, eu liberei perdão, né? Mas de alguma forma é terrível passar por essa situação. O homem é muito mais forte do que a mulher, né? E o ano passado, foi ano passado, meu Deus, que aí eu tava na casa de uma parente e é bom, gente, é bom quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos alerta. E aí eu lembro que, né, esse tio aí, é, ele me fez: não, vem aqui que eu quero falar um negócio que eu não quero que só te escute, né? E na hora tinha um corredor e o Espírito Santo falou: fique parada aí. E eu não fui, eu fiquei realmente distante. A pessoa ficou lá longe, né? E eu fiquei, sei lá, uma distância de talvez uns 2 metros, 3 metros mais ou menos. E aí a pessoa veio pra cima de mim, assim, tentando me puxar. E aí isso assim, eu já puxei minha mão e eu repreendi ali e já saí correndo apavorada. Apavorada, eu comecei a passar mal, né? E aí eu fui correndo pro quarto da minha tia e aí eu não sei, eu fiquei em choque. E aí eu falava: meu Deus, como que eu vou falar isso pra minha tia? Como que eu vou falar isso pra minha tia? E de alguma forma, a hora que eu acordei ela viu como eu tava pálida, como eu tava passando mal, com ânsia, com tudo. Tati, o que que aconteceu? E aí eu expliquei a situação a ela. Então, significa, ainda a pessoa teve, né, no final das contas, ainda falou que eu tava mentindo. Aí a hora que eu liberei o perdão, né, eu falei: olha, eu não tenho por que mentir, mas em nome de Jesus eu libero o perdão para essa sua atitude. E ali eu fiz de coração. E a hora que eu pedi perdão, aí ele também pediu: me perdoa, eu não deveria ter feito isso, né? Então significa que assim, tem formas, né, de ser curado diante dessa situação, que é através da liberação do perdão. Tamar não vivenciou isso, porque aqui diz que ela ficou tão traumatizada que ela foi morar na casa do seu irmão Absalão. E a dor dela era tão grande que antes eles vestiam uma túnica comprida, né? Que era assim que as princesas virgens se vestiam naquela época. E aí ela jogou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica e escondeu com o resto com as mãos e saiu chorando. Tamanha dor daquela menina. Tamanha dor. E ainda, o detalhe aqui é que a Minon ainda disse, né? Disse para ela: levante-se e saia daqui. Aí a Bíblia vai relatar assim, que o amor que ele tinha por ela se tornou em ódio. Só que aí eu me pergunto: que amor é esse? Porque não é um amor parental, não foi um amor de respeito, não foi um amor que levou em consideração a vida dela, porque naquela época, né, a partir do momento que a mulher perdia sua virgindade, ela se tornava ali uma pessoa sem valor. E aí ela vestiu a túnica, saiu correndo e ele não quis nem saber.
né? Ele não quis, ele simplesmente mandou ela embora. Aqui diz, ó, Amnon começou a sentir aversão por ela mais intensa que o amor que tinha antes. Ele disse, levanta e saia daqui. Sabemos que isso não é amor. Sabemos que isso pode ser desejo, isso é a paixão desenfreada, isso é a intenção maligna do coração, que foi sustentada ali por um amigo, porque ele teve todo o apoio de um amigo para poder fazer isso, que amigo assim a gente não precisa ter, a gente tem que ficar distante de pessoas que nos levam a fazer o mal, a olhar para o nosso próprio umbigo e fazer somente aquilo que agrada a nós mesmos. Isso é Satanás, porque Satanás ele não olhou o amor de Deus por Adão e Eva, ele simplesmente deturpou a criação. Ele pensou somente nele, que ele queria sentar no trono. E ele poderia expulsar Adão e Eva dali, né? De alguma forma, porque ele não conseguiu. E assim Satanás faz na nossa vida, usando milhares de pessoas para cometer abusos psicológicos, abusos físicos, esses assédios. Eu lembro mesmo uma pastora que eu conheço, a Camila, foi para o Egito, ela me mandou um vídeo chocada de que os próprios hotéis levavam as crianças como um cardápio para as pessoas que estavam hospedadas ali, e ela me mandou desesperada. Tati, ore aí, clame por esse país. E a gente sabe que não é só lá, aqui no Nordeste, a gente sabe disso. Em qualquer lugar isso está acontecendo a cada minuto. A cada minuto uma criança tem sido violentada. A gente está vendo no Rio Grande do Sul as crianças lá nessas casas de apoio sendo abusadas, sendo abusadas por pessoas que não têm coração, não têm mais amor. Quantas mulheres estão sofrendo isso dentro do casamento anos após anos e sofrem caladas porque tem uma dependência emocional, não sabe o que vai fazer, mas em nome de Jesus, se levante, Tamar aqui foi para casa do irmão, mas a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, porque o rei Davi, quando soube, ele ficou muito irado, ele ficou furioso, a palavra de Deus diz, mas ele não repreendeu o filho, ele não repreendeu o seu primogênito. E quantos pais veem filhos agindo de forma estranha e não fazem nada? Quantas mães ignoram o que os pais fazem? Esses dias eu fiquei sabendo que uma mãe, ela via sua filha sofrendo abuso do próprio pai e consentia ali. Que mãe é essa? Em nome de Jesus, que mãe é essa? Não sei nem se pode ter esse nome, porque mãe é um nome muito precioso. Chega, a gente tem que dar um basta diante dessa situação. O basta foi terrível aqui diante do relato da Bíblia, porque Davi, que era um pai, não corrigiu seu filho, não puniu seu filho. Ele não estava atento nem quando o filho pediu, nem depois que o filho cometeu o ato. Então, quanto devemos estar atento aos nossos filhos, verificar como as crianças estão agindo. Se você perceber que o seu filho ou a sua filha muda de comportamento, passa a ficar com medo de nada e não quer ali ficar entre as pessoas, ou não quer sempre estar naquele grupo de pessoas, esteja atento, mãe, pai, em nome de Jesus, à necessidade dos seus filhos. Ou você, mulher, que vive sofrendo isso dentro de um casamento, dê um basta. Dê um basta dessa situação, se levante. E aí aqui a Bíblia continua dizendo que passaram-se 2 anos, né? Absalão, ele parou de falar com o irmão, houve uma destruição ali no meio da família. Ele não falava nem bem nem mal, ele simplesmente se calou.
Mas algo ficou no coração de Absalão, a injustiça do que o pai deveria ter agido, a ação que Davi deveria ter tomado. O filho se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa, porque era sua irmã. E ele sentiu, ele acompanhou o desespero de Tamar, ele acompanhou o choro de Tamar, a angústia e os traumas que foram acarretados diante daquela ação de Amnon. E aí ele tramou a morte do seu irmão. Ele falou para o pai. Se o pai tivesse atento quando ele falou, então manda Amnon aqui e os meus outros irmãos. Davi de novo estava disperso. Mas peraí, Amnon, né? Eu sei que ele fez isso, vai que, né? Não, estava desatento. Não estava vigilante, não estava atento à sua família. E aí acontece a grande tragédia. Absalão mata o seu irmão Amnon. E aí os outros irmãos desesperados saem também correndo dali. Chega uma mentira, porque quando vem desgraça, né? Aqui está dizendo que vieram dizer que todos os filhos morreram e que foi Absalão que matou. Porque o diabo é assim, ele é sujo, ele é astuto, ele é podre. E aí ele usa a mentira e o engano, até que o próprio Jonadab, porque foi ele que acabou avisando o rei Davi ali, aquele que incentivou Amnon a cometer, ele que também foi conivente com o erro do amigo, incentivando o amigo a agir dessa forma, incentivando de uma forma cruel, pensando nos seus próprios desejos. Aí ele diz, não, os outros estão vivos, só morreu Amnon por conta daquilo, rei. Porque Amnon abusou de Tamar. E aí Absalão se vingou. Aqui a história termina de forma muito triste. E aquilo que era para ser bênção na vida de Davi, acabou sendo uma destruição. E se a gente for continuar a história, a gente vê que o próprio Absalão se vira contra o pai, tenta matar o pai e acaba sendo morto. Um abismo puxa o outro abismo. Então, pai, mãe, você esteja atento aos sinais que os seus filhos estão dando, em nome de Jesus. Você que já sofreu esse abuso, coloca aos pés da cruz, entrega para Deus. Se você sabe quem é o abusador, conte, faça uma denúncia, saia dessa situação. Deus está com a verdade, Deus não está no engano, Deus não está no abuso, Deus não está na mentira, Deus não está na falta de posicionamento. Deus está sempre com aquele que se levanta, por isso que ele fala para Josué, sede forte e corajoso, eu serei contigo. Em nome de Jesus, se levanta dessa situação, você homem, você mulher, você adolescente, você que está sofrendo abuso no meio da sua família, abuso de outras pessoas, se levante, lute, busca alguém da sua confiança, que vá com você numa delegacia, que você tenha um apoio, mas saia dessa condição, porque os traumas gerados são terríveis. E somente Deus pode curar esses traumas, somente Deus pode cicatrizar essas feridas abertas. Portanto, em nome de Jesus, se levante, se levante, se levante diante dessa situação. Não permita continuar vivendo abuso, seja psicológico, porque o abuso psicológico é aquela pessoa que te coloca para baixo o tempo todo, aquela pessoa que diz que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir, que você é feia, que você é gorda, que você é azul, amarela, preta, entendeu? Não importa. Dizendo que você não é capaz, você é capaz, porque Deus deu o único filho dele para morrer por você. Você é filho e filha amada de Deus. Ele deu o único filho, a preciosidade que ele tinha por você. Você tem valor, você tem valor. Para Deus você tem valor. Saia dessa condição, não acredite na mentira de Satanás, não acredite nesse engano.
Não acredite nesse engano, saia dessa condição, se levanta, entrega para Deus, fala: Deus, eu me posiciono agora, sê comigo, vai na frente. A gente viu Davi ali diante de uma situação do gigante, era muito maior do que ele, mas ele foi na força do Senhor e ele venceu, e assim será contigo. Deus é na tua vida, Ele estará contigo quando você se levantar, quando você decidir sair dessa condição. Em nome de Jesus, você que já sofreu esses abusos, libere perdão, coloque aos pés da cruz. Senhor Jesus, eu coloco essa situação em tuas mãos, eu não quero mais sofrer por esses traumas. Eu coloco no teu altar esse fardo, troca comigo, me dá o fardo suave, cura a minha vida, preenche esse abismo no meu coração diante dessa situação, cura essa ferida. É isso que você tem que colocar diante de Deus e sair dessa condição. Não permita ficar sofrendo abuso dia após dia. Dia após dia, você não merece isso, você não nasceu para isso. Se posicione, porque Deus será contigo e Ele vai te capacitar e Ele vai colocar pessoas que darão suporte para você. Em nome de Jesus, os pais fiquem atentos aonde deixam seus filhos, na casa dos vizinhos, cuidado com as crianças na igreja, porque na igreja entra todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Cuidado, cuidado com seus filhos. Cuidado, esteja atento em todo o tempo, vigilante. Mãe, pai, não confie cegamente em ninguém, somente em Deus. Esteja em oração, atento, porque se eu não tivesse com a minha vida sensível à voz de Deus, eu poderia ter sido abusada naquele dia, eu não sei o que poderia acontecer. Então, Deus, Ele nos dá o escape, Ele nos dá a estratégia. Esteja atento, saia, ore. Quando mãe, pai, seu filho sair de casa, peça para ele se revestir da armadura, peça para ele, de alguma forma, abençoe. Senhor, coloca os teus anjos de guerra ao redor do meu filho, ao redor da minha filha, esconde ele dos olhos do mal. Quantas vezes Deus falou que me livrou, porque Ele falava: eu te torno invisível aos olhos dos homens. Quantos livramentos o papai já me deu, porque eu saía. Eu lembro quando eu nem era de Jesus, eu estava no mundão, e eu orava antes de sair de casa: Deus, me guarda, eu tô indo dançar. Eu louvo a Deus porque eu não bebia, então não perdia sentido, né? Não usei nada ilícito. Estava ali sempre consciente, mas de alguma forma, e aquelas pessoas que bebem, que usam drogas, que fumam maconha e que perde ali a consciência por algum momento? Quantas meninas, eu lembro na faculdade, uma colega de outra sala, ela foi numa festa e batizaram a bebida dela, e aí um amigo, né, nosso em comum, foram lá todo mundo socorrer. Por quê? Porque as pessoas têm o mal no coração, o mundo jaz no maligno. Então, em nome de Jesus, esteja atento, pai, mãe. Pede para Deus abrir seus olhos, porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. A mãe espiritual discerne todas as coisas. Porque Deus dá uma amplitude do que está acontecendo. Em nome de Jesus, seja desperto. Não espere chegar nessa condição de Aminon. Não espere. Porque aqui diz o quê? Que um abismo puxou outro abismo. A falta de posicionamento de Davi fez com que Aminon morresse, Absalão matasse o próprio irmão. O próprio Absalão se tornou inimigo do próprio pai e acabou morrendo. Destruição em cima de destruição. É isso que o inimigo faz. Ele quer destruir as famílias.
Ele quer destruir o legado daquilo que Deus deixou. Só que não aceite essa realidade para a tua casa, para a tua família. Se posicione em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar agora com você. Maravilhoso Deus, eis-me aqui, Pai. Obrigada, Deus, por essa palavra de alerta, de amor, de cuidado, de renovo, de cura. E é isso, Pai, que eu peço agora em nome de Jesus. Qualquer pessoa que assistir essa live, Pai, que tiver sofrido algum tipo de abuso, de assédio, Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti por cura, cura da alma, cura das emoções, cura, Pai, diante dessa situação tão terrível o qual essa pessoa passou, seja na infância, seja na adolescência, seja na fase adulta, não importa que fase, Tu és um Deus que cura todas as coisas, e eu declaro em nome de Jesus a libertação desse sentimento terrível. Eu sofri os assédios, mas imediatamente eu consegui já liberar perdão e nada foi brotado dentro do meu coração. Porque o Senhor nem permitiu eu ficar amargurada diante dessa situação. Mas eu creio que o Senhor permitiu essas situações, Pai, para que eu pudesse estar aqui hoje intercedendo por essas vidas. Porque eu sofri assédio e não abusos terríveis como tantos passaram. Não deixa de ser terrível, Pai, esse sentimento o qual eu passei. Mas o Senhor não deixou criar cicatrizes, né, brotar uma ferida dentro de mim. Pelo contrário, o meu posicionamento de perdão imediato anulou toda a ferida que poderia ter ficado. E que essa pessoa libere perdão, por mais que essa pessoa não seja digna, porque o ato dela é desprezível. É desprezível um pai, um homem, uma mulher que age assim com um inocente, que não tem como se proteger. Mas o Senhor é aquele que perdoou também as nossas falhas. E devemos perdoar essas pessoas para que essas feridas sejam fechadas e cicatrizadas, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, perdão para essas vidas, que elas possam liberar perdão e colocar no Teu altar. Em nome de Jesus, e que o Senhor venha com o Teu renovo, transformando essa situação de tamanha dor, Pai, num propósito para que ela se levante e ajude outras vidas, porque é assim, Pai, é uma vida ajudando outra vida. A gente está vendo no Rio Grande do Sul quantas casas destruídas, quantos animais ali, Senhor, sofrendo, e uma mão segurando a outra mão, porque cada um sabe a dor do que é passar por aquela situação. Deus vem de encontro a essas vidas que sofreram assédios, abusos e que não ainda conseguiram se libertar, Pai, com essas feridas abertas dentro de si. Em nome de Jesus eu declaro cura, eu declaro essas feridas fechadas através do perdão em nome de Jesus. Que essas pessoas possam ser restauradas, que elas possam ser libertas, essas mulheres que sofrem assédios e abusos até hoje dentro dos casamentos, Pai. Que o Senhor venha convencê-las a se posicionar e sair dessa condição, porque não é isso o casamento para Ti. O casamento para Ti é quando o homem cuida da esposa e dá vida por ela como o Senhor deu em relação à Tua igreja. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, vem com Teu poder, com a Tua graça sobre essa situação, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro um novo tempo sobre a vida dessas pessoas que chegarão a Ti e dirão, Pai, em alta voz, que essas pessoas foram perdoadas, esfregando o perdão na cara do inimigo e trazendo cura
através do teu Santo Espírito para a vida delas e seguindo uma nova vida, uma vida transformada e caminhando, Senhor, dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu declaro, Senhor, para essas vidas diante desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa estar atenta e que você esteja se colocando aos pés da cruz, porque você tem valor para o grande eu sou. Você é filho amada, filho amado e filha amada pelo Pai. Amém? Deus te abençoe.